problema nosso, no meio eu optei pelo Darley em relação ao Naldo e voltou o Anselmo que vinha jogando. Então não tem nada de estranho. Adiantei o Mário porque ia jogar um menino. Como o Mário é um jogador que é incisivo e tem velocidade e bom no enfrentamento e está sempre chegando como surpresa, já adiantei para marcar um pouquinho pressão, para jogar em cima do menino, só que essa bola não chegou. O problema nosso é que nós não jogamos. Nós tivemos dificuldade, aí que vocês têm que entender o jogo e analisar o jogo. Nós não tivemos o enfrentamento, o 1 contra 1, que às vezes você acaba sobressaindo e levando vantagem ou criando dificuldades para o adversário. Nós erramos muitos passes, o meio não construiu, então acaba contribuindo e aí muitos se apegam neste, naquele, em função deste, daquilo. O Pop fez uma função, o Lucas fez a função, só a mudança do Mário, mas o Dunkley exerceu. Depois fizemos uma troca, não corrigindo, tirando um jogador que estava amarelado, que era o Guti, trouxe o Dunkley, trouxe para trás o Mário, trouxe o Pop para ajudar o Anselmo, para ter um pouquinho mais de qualidade no meio. Nós melhoramos o meio de campo. O segundo tempo, nós tivemos 60% de posse de bola. Agora, é aquilo que eu acabei de citar. Não adianta você ter posse, não ser incisivo e não ter a jogada individual. Agora, aí não sou eu, né? Então, nós precisamos analisar as coisas direito. Tivemos a bola do jogo no começo do primeiro tempo, não fizemos. O adversário teve 2 ou 3 situações, o Agenor foi tranquilo, perfeito no jogo, e num erro nosso o adversário se aproveitou. Depois se fechou, botou ainda mais o Márcio, jogou de contra-ataque, só que nós errávamos. Nós trabalhávamos assim, nós não fomos incisivos. Jogadas individuais, coisa que nós pedimos, nós não fizemos. E aí entra o cansaço, aí entra a preocupação do terceiro jogo do Douglas, do Crispim, que não vinha jogando. Aí eu tinha a preocupação do Fabrício de não suportar. Esse é o jogo que eu vi, concordo. Horroroso o primeiro tempo, horroroso. Tenho a minha parcela, evidente. Agora, em função daquilo que acabo de relatar para vocês. Agora, se a gente não joga, mas o Naldo e o Darley é a mesma função. Então é um setor de criação, um setor que tem que distribuir. E desde o jogo do Atlético Mineiro, nós erramos. Contra o Goiás a mesma coisa. Então a gente lamenta, porque pela nossa situação era um adversário que nós poderíamos encostar. E pelo primeiro tempo, e ainda poderíamos ter tido uma sorte melhor, mas bem abaixo, um primeiro tempo horroroso, e o segundo tempo melhor, mas faltando aquilo que eu acabei de citar. Adilson, boa noite. Boa noite. Você falou ali do Mário em relação a marcar pressão, e a gente viu muito isso contra o Atlético Mineiro. O Mário não estava, mas os outros jogadores do Joinville fazendo muito isso, ajudando muito, e hoje a gente viu o Kempis meio que sozinho, principalmente no primeiro tempo, bastante correndo para um lado e para o outro para tentar fazer essa marcação lá em cima. Os outros jogadores, como você falou, às vezes é questão de jogador mesmo, estão um pouco atrás. E uma outra questão que, além dessa, de marcar pressão, talvez foi um pedido seu, justamente por ter botado o Mário, mas o outro questionamento que eu faço é justamente também no setor ofensivo, sobre essa parte de ter calma, como você gosta, de trabalhar a bola, mas também de chutar em gol. Muitas vezes o Joinville tem aquela possibilidade, mas não chuta, não tenta, não arrisca e acaba não fazendo. Olha, da pressão, não é, o Kempis não está isolado. Por que eu trabalhei com o Pop, diferente do Marcelo? Para dar pressão no quarto zagueiro, ou dar pressão no central. Essa é a ordem. Então não é que você está sendo defensivo ou só tem um lá. Não é isso. Agora, quantas rebatidas os 2 zagueiros do Flamengo deu? Várias. A mesma coisa eles. Eles nos apertaram, a gente tentou sair, teve dificuldade e recuou demais pro Agenor. Só que foi um pedido para você apertar. Por isso o Mário. O que eu quis com o Niltinho no segundo tempo? Nós também pressionamos. E o que faltou chama-se duelos individuais. Isso que precisa no futebol. Nós não reclamamos que é só o Neymar que faz isso. Então, hoje nós tivemos dificuldades. E muitas. No primeiro tempo,
é para esquecer. Esquecer não, primeiro tempo é para não fazer mais. Odilson, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se o Joinville tem no elenco que você colocou hoje em campo jogadores capazes de vencer esses duelos individuais que você falou. E o segundo, a gente nota que agora tem jogo quarta e domingo, e não tem muito tempo para trabalhar. O torcedor se pergunta como que o Joinville pode mudar de uma situação como essa, se, por exemplo, você se reapresenta amanhã, não pode ser um treino muito pesado, porque eles jogaram hoje, na sexta já é pré-jogo. Então, como resgatar esse Joinville dentro da Série A? Nós temos que resgatar. O que não podemos esquecer que nós fizemos um bom jogo contra o líder, fizemos um grande jogo contra o vice-líder, vencemos o Goiás e hoje fizemos um bom segundo tempo, mas não fomos incisivos ou aquilo que eu falei anteriormente. E algumas peças, você vê, eu também pensei no Marion ontem, mas entrou no bid e depois tiram do bid, né? Então o Fabrício está se condicionando. Então a gente precisa também ter um pouquinho de paciência. Eu sei que o momento não é de paciência, o momento é de atenção, de alerta, de preocupação, de corrigir, de mostrar, de reagir o mais rápido possível, para não ficar lá para trás, né? Só que é uma realidade diferente. Então estamos pagando por erros nossos. Erramos contra o Atlético Mineiro. Erramos hoje de novo, uma falha nossa, e oportunidade nós tivemos. Mesmo com o primeiro tempo abaixo da crítica, no segundo tempo já melhor, mas faltando aquilo que eu comentei anteriormente. Não, isso aí vai ter que ter calma, não tem. Ontem, o que eu fiz ontem? Muito pouco lá fechado, né? Eu criei algumas situações, imaginei, mas o adversário também se fechou, adiantou os 4, obrigou nós a dar o chutão. A gente fez muita ligação direta, coisa que a gente não vinha fazendo. Então, mas aí não é só os zagueiros. Nós precisamos entender o jogo, ler o jogo. O meio precisava dar mais essa opção. Agora não jogamos. Não é criticar o Agenor, criticar o Guti. A gente precisa ir na origem das coisas e tentar entender o jogo. Então, muito mal o primeiro tempo, o segundo tempo melhor, mas faltou aquele algo a mais. Adilson, boa noite. Boa noite. Apesar do time ter evoluído aí nos últimos jogos, tem mais posse de bola, tá chegando, mas falta justamente essa parte ofensiva. Você tem no elenco esses jogadores que podem ir para o 1 contra 1 e vencer esses duelos a ponto de criar problemas para as defesas adversárias? Olha, o Lucas criou no jogo passado, eu tenho o Marion que tem jogadas que gosta de enfrentamento, tem o Trípode aí para entrar, tem o Marcelo que é experiente, você já conhece, tem o Niltinho, tem o menino, isso, o Pop, que é o Marion, que eu acabei citando. Esses são jogadores que vão tentar jogadas individuais. A saída de trás com o Mário, o próprio Diego, que fez o enfrentamento no jogo contra o Goiás, se vocês recordarem, ele foi bem no jogo. Então, hoje jogamos mal. Eu sei o setor que jogou mal. Eu também tenho parcela de culpa. Não foi nada do Mário lá. Tirem da cabeça que o problema não foi o Mário lá. Vocês precisam achar outra coisa para entender o jogo, né? E eu já descobri e tentei corrigir e melhorou. Essa é a minha opinião. Adilson, na entrada do Niltinho ali, o Joinville queria um pouquinho mais de força de chegada na frente, estava indo bem ali. Isso. E logo depois que a entrada do Fabrício, ele recuou um pouco, tirou um pouco essa pressão em cima do Flamengo. Era isso que você queria? Não foi isso. Entrou o Márcio, nós estávamos expostos e estávamos perdendo o meio. E eles estavam esperando o contra-ataque com o Marcelo, o Sheik e o Gabriel, estavam abertos lá. Então, era uma proposta de contra-ataque. E o Anselmo estava sobrecarregado porque o Pop estava começando a correr com a bola. E o que que eu pensei ali? Eu vou ter os dois no meio para controlar o jogo e controlar o jogo. E eu tenho a jogada individual com o Crispim voltando para o lado esquerdo. Tanto que saiu ali algumas situações.
E eu tenho o Pop e o Mário do lado direito. Pronto. E com o Marcelo fazendo junto com o Kempis. Mas a gente trabalhou, errou o último passe, errou o último cruzamento, não arriscou, como vocês comentaram. Faltou o chute de fora da área. Faltou escolher um companheiro melhor colocado. Essa é a minha avaliação também. Não foi porque eu vi que no setor o Anselmo estava sendo sobrecarregado ali. Essa foi a intenção também. Adilson, eu queria que comentasse sobre o Pop. É um jogador que a gente vem falando que tu usa ele num lado, usa ele no outro, e hoje ele começou a partida centralizado. O que tu vê da avaliação dele jogando nesse setor? Até porque o senhor acabou de comentar que o primeiro tempo não foi bom, e quando ele voltou a jogar para o lado começou a render mais, jogou mais atrás. Queria comentar sobre a atuação do William Pop, essa variação que ele te deu durante o jogo. Que ele te dá. É que você está conhecendo o jogador. Ele foi bem contra o Corinthians como ponta direita em cima do Fábio Santos, né? Ele cumpre bem funções táticas. E hoje, o que era a intenção? Volto a repetir. Ele trabalhou para ajudar o Kempis, para dar o combate nos zagueiros. Essa é a determinação. E o Flamengo chutou inúmeras vezes para frente. Então, foi horroroso o jogo também, né? Primeiro tempo. Então, assim, essa função ele fez. Segundo tempo, eu tirei o Darley e trouxe ele para trás. Nós tivemos uma saída de bola melhor. É aí que nós precisamos entender. Agora, se ele vai fazer uma função de segundo volante, ou meia direita, ou meia esquerda. Agora, alguns vícios nós precisamos tirar, né? De correr com a bola, conduzir a bola, de perder a bola. Então, coisa da idade. Isso é o tempo que você vai corrigindo, não é da noite para o dia. Adilson, eu queria abordar talvez um aspecto positivo até na nossa equipe, foi o melhor em campo, que foi o Agenor. O Agenor, ele entrou uma opção sua, de colocar uma experiência, um jogador que já atuou também no Inter nessa competição, e até manifestação de torcida sobre o Oliveira e tudo mais, e eu creio que até foi uma decisão meio difícil, embora envolva também a parte com o Michel, que é o preparador de goleiros. Mas teve esse aspecto, ele vem gradativamente melhorando, até porque o goleiro tem esse problema de ter esse ritmo de jogo, de sequência. Queria que você comentasse um pouco dessa atuação e aquela difícil, talvez, escolha sua pelo Agenor. Para mim não tem dificuldade, né? Eu faço avaliação, conheço o porquê que eu substituí em relação ao primeiro jogo Oliveira. Nós fizemos 250 ligações no primeiro jogo contra o Corinthians. Eu não gosto disso, né? Então eu chamei atenção, por isso mudei. Se você prestar atenção no jogo do Atlético Mineiro, teve uma reposição para o Kempis alta no primeiro tempo. Nós não tínhamos ninguém, não tinha necessidade de ter essa reposição alta. No segundo tempo essa reposição foi baixa, e para segurar, para reter essa bola, jogou adiantado, foi seguro nas bolas, repôs rápido, quebrou no lugar certo. Então, para mim não tem dificuldade em relação a escolher este ou aquele. A opção é sempre pelo melhor no momento, né? Então, essa sequência está dando essa tranquilidade. Agora, se rebate no jogo do Goiás, aquela última bola, o menino chuta e entra, falhou, eu errei. É assim que funciona o futebol. Adilson, eu queria que, falando ainda sobre a saída que você falou, que de fato no primeiro tempo tinha uma dificuldade muito grande, e até você é um cara que não gosta desse negócio de ligação direta, o Joinville já foi viciado nisso e hoje está mudando um pouco. No primeiro tempo ainda voltou às origens, pelo menos como era. Mas no segundo tempo, como você disse, com as alterações, o Fabrício, o Niltinho depois, o próprio Mário, começou a jogar mais. Te parece o time ideal da maneira como terminou o Joinville, até para que não volte a acontecer esse problema que aconteceu do primeiro tempo? O problema do primeiro tempo não é em função de trocas ou mudanças disso. Eu volto a frisar. Se você prestar atenção em relação ao que eu fiz desde que cheguei, o primeiro não vale, né? Aí você olha o segundo, você olha o primeiro, o Sport, o segundo, o terceiro, o quarto, você já vai tendo uma ideia do que a gente quer. Agora, eu tinha dificuldade, como é que eu ia entrar com o Fabrício? Né? Então, agora, entre o Naldo e o Darley, são dois jogadores com a mesma característica, mais de marcação. Então, de pouca criação. É característica do jogador, às vezes, para fazer uma função, para marcar determinados jogadores, mas você sobrecarrega determinado setor.
Então, eu também, o dia a dia de 3 semanas para você conhecer jogadores, é muito pouco. E aí entra a sequência dos jogos, e aí entra as dificuldades dos jogos, aí entra a pressão e a cobrança dos jogos. Alguns sentem, isso é normal. Então, mas não está fugindo do que vocês estão acompanhando, né? A linha de 4 que a gente gosta, os 2 no meio, os 2 abertos, o meia. Aí o atleta é quem tem que me dar essa resposta. A conversa dele sempre vai ser dentro do campo. Não é porque é mais experiente, ou porque é mais jovem, ou um jogador mais técnico. Eu também tenho que, em cima do adversário hoje, entraram com 2 laterais que não vinham jogando. O que era a intenção do jogo? O Lucas em cima do lateral direito, que era do Ayrton, né? Que é um bom jogador, mas é mais ofensivo, né? E em cima do menino Jorge, que entrou. Então, infelizmente não fizemos. Mas por que nós não fizemos? Volto a repetir, não andou aqui. Aí quando não anda aqui, prejudica ali. É assim que eu vejo o jogo.